O que você gostaria de ouvir? Guarde essa pergunta. Você deverá usá-la não só para idealizar o seu podcast, como também para escolher episódios, efeitos sonoros, locução, enfim, praticamente todo passo que você pretender dar na criação de seu podcast deve-se fazer essa pergunta: o que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria de sentir? O que eu gostaria de vivenciar? Essa regra se aplica a praticamente qualquer trabalho criativo e também tudo mais na vida. Assim, não é diferente no podcast. Na verdade, é exatamente essa pequena regra que fará toda a diferença em sua criação e não a deixará com cara de somente mais um podcast. Um erro muito corriqueiro é tentar copiar a receita do sucesso alheio. Seria como um pensamento: tal podcast é um podcast de muito sucesso, com milhares de ouvintes, assim talvez eu deva fazer algo igual, pois é o que o público gosta. Com esse pensamento, você já está fadado a se tornar um clone, algo como uma versão piorada do Talcast. É claro que se você já é um super produtor criativo e cheio de recursos, com a certeza que pode fazer muito melhor que o Talcast, então nada o impede de fazer aquilo. Afinal, assim é o ciclo da vida. Por melhor que você seja, algum dia, cedo ou tarde, certamente alguém melhor ainda irá aparecer. No entanto, o ideal é uma folha em branco. Apesar de ser útil absorver e usar os erros e acertos alheios na produção do seu podcast, na essência, você tem que começar do zero. Vamos então idealizar o seu podcast. Antes de se perguntar o que você gostaria de ouvir, pergunte-se antes: pelo que sou apaixonado? Essa é a pergunta primordial para escolher o gênero de seu podcast, bem como na escolha de temas para episódios. Portanto, vamos começar já colocando o seu podcast numa categoria mais específica. Essa categoria, obviamente, deve ser relacionada ao que você sente atração, ao assunto que mais te gera interesse e paixão. Quando você tiver algumas respostas para essa questão, você terá também o seu leque de opções para filtrar com a pergunta: o que eu gostaria de ouvir? É nesse ponto que você imaginará se determinado tema seria interessante quando apresentado em áudio. Comece assim a imaginar também todas as possibilidades e limitações. É um tema abrangente onde terei um número incontável de tópicos para sustentar vários episódios? Ou o número de episódios que você deseja caso esteja produzindo somente uma série com número pré-determinado de episódios? É um tema que ainda não foi amplamente explorado por outros podcasts no mesmo idioma? Caso já tenha sido muito explorado por outros podcasts, você acha que não foi corretamente apresentado e poderia ser muito melhor? Percebeu que não houve a questão: você entende bem sobre o assunto? Isso é porque um podcast, como o Escriba Café, serve tanto para ensinar como para aprender. É óbvio que ao escolher um tema que você é apaixonado, com certeza você já terá um certo conhecimento sobre o assunto. O resto vem depois, com muita pesquisa e aconselhamento de especialistas. Portanto, não se preocupe se você não é um PhD no tema. E repetindo, não se preocupe nesse momento com o que você acha que os outros querem ouvir, e sim com o que você quer. A não ser que você seja um maluco patológico, pode ter certeza que há muitas outras pessoas que também se interessam pelo tema que você escolher. Agora coloque sua cabeça para refletir sobre tudo isso, e escolha seu tema. Para prosseguir, vamos usar um podcast hipotético, porém seguindo a mesma história do próprio Escriba Café para ilustrar tudo isso. Qual será o tema do meu podcast? Eu sou apaixonado por aviões. Não é um assunto muito explorado por podcasts brasileiros e sobre os poucos que existem tenho certeza que o meu trará novidades. Ótimo, acho que esse pode ser um tema, já que também possui inúmeros tópicos que podem ser tratados em vários episódios, como história da aviação, aeronaves do futuro, curiosidades aeronáuticas, aviões militares, espaçonaves, etc.
Sem contar que tem abertura também para videocasts, artigos, etc., caso eu decida investir nisso também futuramente. Temos aqui então um tema. Agora sim podemos nos preocupar com o que os outros querem ouvir. Afinal, provavelmente você está investindo num podcast e deseja ter retorno, seja de reconhecimento ou financeiro. Pergunte às pessoas próximas a você o que elas acham da ideia de um podcast sobre esse tema, e vasculhe também sites e fóruns onde pessoas discutem assuntos relacionados a esse tema e veja a popularidade. Não precisa fazer uma pesquisa de marketing profissional, basta sondar a aceitação da sua ideia. No entanto, essa sondagem é somente um guia, um dado para ajustar ou não a sua ideia.